Então, como eu já tinha experiência de 2 outras universidades novas, onde você tinha tudo para fazer e você tinha condições e ninguém te segurava, eu estranhei um pouco o jeito desta velha senhora, como eu chamava carinhosamente a USP, porque aqui as coisas não eram assim. Se você tinha uma ideia, você ia ter que lutar muito para essa ideia funcionar. Você tinha que vencer toda uma burocracia muito pesada e hábitos de não haver muita, pelo menos eu interpretava assim, de não haver muita iniciativa própria. E isso me pareceu desde logo um problema sério desta universidade. Eu diria que ela envelheceu um pouco antes da hora. Eu nasci em Araçatuba, que era naquele tempo a terra do boi gordo e do tracoma, que todo mundo lá ficava doente do olho, de tracoma, mas ali eu não fiquei muito tempo ali. Minha mãe era professora primária, logo ela foi removida para São José do Rio Preto e fui lá em Rio Preto, e de fato eu fiz o primário e o secundário, como se chamavam naquele tempo, esses níveis do governo, de ensino. Em Rio Preto eu tive um professor, um excelente professor de língua portuguesa, o Mauri de Assis Ferreira. Então eu resolvi ser professor de português porque gostava do modo como ele fazia as coisas, então fui estimulado por isso. Aí, um belo dia, eu escrevo uma carta aqui por Plínio Airosa, que era o secretário da Faculdade de Filosofia, dizendo que eu queria concursar para o vestibular em letras clássicas e que tipo de informações eu precisaria ter. E ele mandou um libreto com todos os dados, de modo que eu fui me preparando já a partir do segundo ano, não fiz cursinho, fui me preparando a partir daqueles dados, daqueles programas, e finalmente eu vim a Maria Antônia fazer o vestibular. Aí eu passei em letras clássicas e nós éramos 14, a turma era de 14 alunos, mas só nos formamos 6, porque era um curso bem pesado, era latim, grego e língua portuguesa, né? Aí eu fiz especialização em 63 com o professor Maurer, o professor de literatura portuguesa, o Maurer de linguística românica, e depois disso eu fui convidado a lecionar na Faculdade de Filosofia de Marília. Naquele tempo, o governador do estado, o professor Carvalho Pinto, ele era o governador, ele tinha resolvido incluir o interior do estado de São Paulo no grande progresso que já havia aqui na capital. Então ele fez muitas coisas, estradas, facilitação de instalação de indústrias, mas sobretudo ele colocou faculdades, institutos isolados por todo o estado, que depois se transformaram na Unesp. Então, naquele instituto você era logo nomeado como titular em tempo integral. E você era um moleque de 23 anos, você não tinha doutorado, mas você tinha o compromisso de se doutorar em 5 anos. Então as pessoas procuravam, né, se doutorar, procuravam orientadores. Naquele tempo o curso não era escolarizado, como hoje, mestrado, doutorado, não. Você escolhia um professor, debatia com ele o seu tema e ele ia te orientando em sessões individuais. E depois você fazia 3 provas complementares e defendia a tese. Então, assim foi. E então, aqui eu trabalhei com o professor Teodoro Henrique Maurer Júnior. Foi o meu orientador de tese de doutorado. Depois disso, então, continuei lecionando lá em Marília e depois fui convidado para trabalhar na Unicamp, fui para a Unicamp, me aposentei lá em 92 e tinha aberto concurso aqui de professores aqui na USP. Então fiz o concurso, entrei e comecei a trabalhar aqui na USP. Então, como eu já tinha experiência de 2 outras universidades novas, onde você tinha tudo para fazer e você tinha condições e ninguém te segurava, eu estranhei um pouco o jeito desta velha senhora, como eu chamava carinhosamente a USP, porque aqui as coisas não eram assim. Se você tinha uma ideia, você ia ter que lutar muito para essa ideia funcionar. Você tinha que vencer toda uma burocracia muito pesada e hábitos de não haver muita, pelo menos eu interpretava assim, de não haver muita iniciativa própria. E isso me pareceu desde logo um problema sério desta universidade. Eu diria que ela envelheceu um pouco antes da hora. Eu vim aqui, tentei mudar a pós-graduação, que estava muito atrasada de língua portuguesa, realmente muito atrasada. Discuti longamente com os colegas durante 1 ano. Todo dia escrevia o relato daquela reunião, punha no escaninho,
deles, até que um momento nós consolidamos tudo num novo programa. Aí acabou meu mandato. Aí eu nunca fui de ser reeleito. Eu sempre quis que as lideranças percorressem as pessoas. É preciso que surjam muitas lideranças para que uma instituição fique forte do ponto de vista científico. Então eu teimei muito, porque eu sou muito teimoso de lidar com as coisas, e como eu tenho uma experiência naquele momento que era mais rica do que a dos colegas, eu falo isso sem qualquer diminuição para com eles, porque eles não tiveram a oportunidade que eu tive, ou aliás, que eu criei para mim, de estudar em vários centros universitários por aí, né? Então você vai pegando a experiência. Naquela ocasião eu até escrevi um texto. O que nós temos aqui? Temos uma Universitas ou temos uma Butantanitas? Porque eu sempre achei aquele grupo, os de letras, muito fechado. E eu fiquei espantado quando eu vim trabalhar aqui, porque diziam o seguinte: olha, melhor perfil do professor é aquele que se formou aqui, mestrado, doutorado, livre docência aqui, e está lecionando aqui. Eu dizia, bom, eu nunca vi isso no mundo, por onde eu andei, eu nunca vi isso. Universitas é o contrário disso. Isso é bairrismo, isso é ação entre amigos. Eu tenho muita pena de dizer isso, porque eu gosto muito dessa universidade. E nem podia deixar de ser a minha casa, né? Que eu me formei. Mas houve esses problemas. Olha, até enquanto eu já estou aposentado há 10 anos, né? Porque eu estou com 80 anos. Então eu saí pela compulsória e até então era assim. Agora eu não sei, porque eu não estou mais convivendo, eu não poderia responder sobre esses últimos 10 anos. Mas eu achava que precisava de meter a mão nessa massa e modificar muita coisa. Então eu propus aos meus colegas, sempre foram muito gentis comigo, no nível pessoal. Não tenho reclamação nenhuma, mas a gente fazia assim, toda semana uma reunião, vai discutir um tópico, discute, o que decidiu? Isso, pá, vai para o papel, no outro dia nos caninhos dos professores. Até que completado esse círculo, eu reuni tudo aquilo num novo regulamento. E falei, olha gente, o que nós fizemos foi aprovar um novo regulamento. E está aqui consolidado, vamos dar uma repassada para ver se alguma coisa tem que ser alterada. Me deu muito trabalho aquilo, mas eu fiz com gosto, porque eu falei, vamos modernizar este grupo. Ele vai ter que ficar ao par dos grandes centros de pesquisa científica no mundo. Nós não estamos aqui uns coitadinhos. Esta não é uma universidade de coitadinhos, né? Olha as áreas das exatas, as áreas da tecnologia, é uma universidade muito forte. E por que vamos ficar aqui acocorados neste canto, né? Tudo aquilo foi aprovado, aí acabou o meu mandato, veio o outro professor, e ele não pôs nada daquilo em prática. Voltou tudo atrás, tudo atrás. E eu fiquei furioso com isso, porque eu dizia para os colegas, o nosso novo regulamento é a vontade de vocês, expressa ao longo de muitas reuniões previamente preparadas e temário conhecido. Aqui não houve golpe de tipo nenhum. Estamos trabalhando seriamente aqui. Então, quando vocês concordam em não pôr aquilo em prática, vocês estão indo atrás da sua própria palavra. Olha, parecia que eu estava falando com aquela cortina ali. Não aconteceu nada. O que eu descobri é que eles não queriam mudar nada. Porque se eles quisessem, eles iam manter as mudanças em que eles tinham discutido democraticamente, votado, foi para a ata, foi para a mão de todos eles, para ir acompanhando. Me deu muito trabalho, mas um trabalho que eu fiz com gosto. Porque eu falei, a gente vai poder transformar este grupo num grande grupo no mundo. Porque língua portuguesa no mundo, uma enorme demanda, sabe? E do português brasileiro. As pessoas não querem português europeu, querem português brasileiro. 200 milhões de habitantes, né? Lá 9,5. Então, aqui uma potência econômica, estamos passando agora por grandes tribulações, mas é um país que inevitavelmente tem importância no mundo. Ah, sim, porque não tinha tradição. Nós estávamos criando uma tradição. Quando você trabalha numa instituição nova, se a ideia é boa e ela é discutida com decência, com clareza e sem malandragem nenhuma, a ideia vai para frente. Olha, em Marília, o nosso grupo de letras fundou a revista Alfa, que hoje é a revista de linguística da Unesp, 57 volumes publicados. Eu fui o primeiro diretor, dirigi até o 17 com a minha mulher, porque não tinha funcionário nem nada, ela era aluna lá de letras,
Então a gente que empacotava os livros, fazia revisão tipográfica, toda a rotina de uma revista. Bom. E essa revista continuou. Depois nós pensamos o seguinte, vamos nos colocar bem na linguística, que era ainda uma ciência muito nova no Brasil, e para o que? Como é que nós vamos fazer então para isso? Vamos chamar todos os linguistas brasileiros para um grande seminário. Eram 12 naquele tempo. Hoje a Associação Brasileira de Linguística tem de sócios 1.500, o que não quer dizer que são todos os linguistas tão pouco. Veja como isso cresceu, né? Então a gente fez um seminário e desse seminário surgiu a ideia da fundação do Grupo de Estudos Linguísticos, que está aí funcionando há 50 anos. A Associação Brasileira de Linguística, que está aí. Então estou querendo mostrar o seguinte, uma pequena faculdade, de uma pequena cidade, de 80 mil habitantes, porque pôs o dedo no lugar certo, fez as coisas que a USP, a UFRJ, a Federal do Paraná e por aí vai, não tinham feito. E podiam muito bem ter feito, com o seu prestígio bárbaro. Seria facílimo, mas não viram que a linguística estava se modificando, estava chegando como uma nova ciência e precisava preparar a infraestrutura para essa ciência. E nós vimos isso lá, molecadinha, nós éramos um grupo aqui, tudo de gente da USP, formada aqui. Depois, quando eu fui para a Unicamp, voltando à sua pergunta, também era uma universidade nova. E uma universidade em que o reitor ia aos departamentos. Nunca mais eu vi, em lugar nenhum aqui no Brasil. Um reitor que sai do seu gabinete e vai falar com os professores. E vai de repente. Ele não avisa, não. O Zeferino Vaz fazia assim. Ele sentava lá e dizia, olha, esse departamento, ele já chegava com as informações sobre o departamento. Ele, muito articulado. E é um homem da USP, não é? Este é um homem da USP. Foi diretor da medicina aqui. Não, candidatou, perdeu, fundou a medicina de Ribeirão Preto, que é um primor. Então, acho muito essas pessoas assim, que levam uma bofetada, mas limpam assim a cara e vão em frente, não fica lastimando. É gente forte, né? Muito forte. Então, quando a gente foi para a Unicamp, era a mesma coisa. Então, eu estava dizendo, o reitor, ele vinha e ele falava assim, olha, a universidade não é o lugar dos medíocres. Vocês queiram sempre os melhores. Agora, se vocês um dia errarem, convida uma pessoa, ela começa a trabalhar aqui, e você vê que ela é medíocre, vocês pegam essa pessoa e joguem pela janela. Porque senão, ela vai se reunir com outros medíocres e vocês sairão voando pela janela. Isso eu aprendi com ele, fiquei muito assim, entusiasmado com aquilo, e já lancei o projeto da gramática, aquilo foi, que era um projeto nacional. Depois disso, ainda nas horas vagas, como eu ia para fora e via aquelas bibliotecas americanas tão grandes, eles não têm bibliotecas seccionais como aqui. São duas centrais, uma de graduação, outra de pós. Mas são bibliotecas com 15 milhões de livros, 20 milhões de livros, e tudo funciona lindamente. Eu falei, por que não pode ser aqui também assim? Então fui falar com o reitor, que era o Pinotti, o Dr. Pinotti. Eu falei, na verdade eu comentei com um amigo dele que eu achava que a Unicamp tinha um calcanhar de Aquiles. E o calcanhar de Aquiles da Unicamp era a porcaria das suas bibliotecas. E alguém foi lá e falou isso para ele. Ele me mandou chamar. Então, você está falando por aí que a nossa universidade, essas bibliotecas são ruins? Falei sim. Aí ele falou, olha meu amigo, você está vendo essas gavetas aqui da reitoria? Aqui está cheio de diagnóstico, ele era médico. Cheio de diagnóstico, eu quero a terapêutica. Qual é a terapêutica para a questão da biblioteca aqui no Brasil? Você me diga aqui na Unicamp, como é que melhora? Falei, tem que ter uma boa bibliotecária-chefe, nós temos que estudar a formação de um sistema de bibliotecas, e aí então nós reunimos todas as compras num ponto só, porque está comprando revista, que é cara, assinatura, em vários pontos por aqui, que negócio é esse? E se possível, vamos ter uma biblioteca central monolítica, que você tem todos os esforços concentrados num ponto, e não como está aqui, que é uma biblioteca ali, outra aqui, e todas no seu conjunto são fracas, não podiam ser poderosíssimas. Eu falei, então vamos chamar essa pessoa que você acha que pode resolver, ajudar, e você vai andar por aí vendendo essas ideias em todos os institutos e faculdades. Você vai lá, vai pregar isso lá. E ele era assim, ele mandava você fazer, ele apoiava você em tudo. A partir daí não te puxava o tapete, de jeito nenhum. Ele estaria puxando dele mesmo. Bom, com isso eu criei lá o sistema de bibliotecas e ajudei na construção da Biblioteca Central, mas a comunidade deu um passo feio para trás, não aceitou um monolitismo de biblioteca. Eles queriam que os livros ficassem perto deles. Olha que besteira.
Hoje o livro vem pela internet. Eu acho que ela precisava de se rediscutir, mas com toda a franqueza, assim, de peito aberto, sabe? É uma universidade muito importante e ela pode cair. Qualquer universidade pode subir ou pode cair, qualquer uma. Da Higher Education, aquela lista que tem lá, não sei se é americana ou inglesa, mas enfim, é importante. Tem umas 3 listagens que estudam as universidades do mundo e colocam entre, vamos dizer, e situam numa escala. E a Universidade de São Paulo sempre foi a primeira da América Latina. Este último ano eu não estou bem seguro neste ponto, mas parece que passou para 2º lugar. Não estava mais na América Latina, porque no mundo ela estava no lugar número 197, 197º, e caiu para abaixo de 200. A ideia de que o português que nós falamos aqui criou algumas novidades em relação ao português europeu, que são construções sintáticas que aquele primeiro grupo lá da Unicamp considerava como construções inventadas aqui. Por exemplo, a construção de tópico. Você fala assim, o câmera, ele chegou agora. O câmera, ele, né? E o ele é correferencial de o câmera. Certas estruturas de orações relativas, do tipo, o menino que o pai dele foi embora, em vez de o menino cujo pai foi embora, o menino que eu dei o livro para ele, em vez de a quem eu dei o livro, são estruturas sintáticas que foram estudadas pelo Taralo, foi aluno aqui, mas foi trabalhar na Unicamp. E outras coisas, sim, a modificação do sistema de pronomes. Nós não temos mais eu, tu, ele, nós, vós, eles, nos pronomes pessoais. Nós temos eu, você, ele. A gente, eles. E vocês fica no lugar do vós. O vós sumiu, o tu sumiu. Surgiram outros pronomes no seu lugar. Se há pronomes diferentes, vai mudar a morfologia do verbo. Porque agora eu não tenho uma forma para cada pessoa, como ainda se ensina na gramática. Aquela língua não existe mais aqui no Brasil. Aquilo não existe. Então, aqui o nosso verbo é conjugado assim, presente indicativo. Eu canto, você canta, ele canta, a gente canta, eles cantam. Ou seja, tem 3 formas. Canto, canta, cantam. E atende a 6 pessoas. Não é mais canto, cantas, canta. Cantamos, cantais. Isso morreu. Bom, então, entre outras coisas, foi isso que esse grupo descobriu. E era preciso aprofundar um pouco essas ideias, porque será que era isso mesmo? Então, nesse outro projeto, que reergueu a linguística histórica aqui, e que se espalhou na mesma hora pelo Brasil, esse projeto de História do Português Brasileiro, que era, na origem, História do Português Caipira, era para pegar só o português de São Paulo, não por bairrismo, é porque o português começou a ser implantado no Brasil, aqui em São Vicente. Depois subiu, não é serra, né? Subiu aquela falha geológica e veio para São Paulo, Santo André e Santana do Parnaíba. Essas 4 cidades foram as primeiras. Ali começou a implantação do português no Brasil. Então é preciso esmiuçar esses momentos, os documentos que ficaram. Tudo começou aqui em São Paulo. Aí os bandeirantes foram levando isso para lá. Então teve um momento de implantação do português, que foi do 16 até o 17, aqui no sul, não, no centro, aqui aqui nós estamos no sudeste, né? Não é o sul, não é o extremo sul. E depois, então, esses bandeirantes foram levando o português caipira, o português gerado aqui, para esses lugares, lá eles se implantaram, modificaram. Isso foi um momento. O outro momento foi quando, não sei se você sabe, mas o Brasil é uma criação recente. Neste território enorme havia 2 países. Havia este sul, que era a capitania de São Paulo e São Vicente, e havia no norte o Maranhão e Grão-Pará. Era um outro país. Eram 2 países. E o sul ainda não era muito bem ocupado. Só passou a ser ocupado no século XVIII por portugueses que vinham das ilhas dos Açores. Então é uma história bem complexa, interessante. E de sorte que, sabendo isso, a outra pergunta que vem é a seguinte: e que língua portuguesa
foi trazida para esses 3 polos, o 16 aqui e toda essa... Vocês já viram um mapa do estado da província de São Paulo e São Vicente? É o Brasil quase inteiro. Então, a gente ficava perguntando o seguinte, mas que português é esse que veio para cá? Como era essa língua? Precisa descrever a língua que saiu daqueles navios, para você entender como é que ela mudou aqui. Essa é a nossa língua. Então, o que nós estamos vendo agora é que aquelas explicações de que havia novidades de criação de formas do português aqui no Brasil não se comprovou na sua totalidade. Porque se notou, se descobriu que no português do século XV, o português do século XV é o português que os portugueses aprenderam antes de se meter nos barcos. Porque o 16 estava começando, eles chegaram aqui em 1534, já tinha o português do século XVI? Não, né? Tinha o do século XV. Aí, a minha mulher, que também é linguista, estudou profundamente, fez seu doutorado lá na Unicamp, estudou profundamente esses documentos desse período e descobriu que esses traços sintáticos que nós dizemos que foram criação dos brasileiros, não, já estava lá. Isso veio e foi conservado. Isso veio e foi conservado. Então, não é influência indígena que moldou a nossa gramática, a nossa sintaxe, tem muita contribuição lexical. Não é as línguas africanas que foram trazidas tão pouco, elas também deram muita contribuição lexical, mas está difícil provar que teve modificação na sintaxe, porque a sintaxe é o coração de uma língua, não é? Por assim dizer. Com certeza, ela deve sair fora dos muros. Deve interagir com a sociedade mais ampla. Ela deve... Olha, quando foram criar o Museu da Língua Portuguesa aqui, quem foi que a Fundação Roberto Marinho veio procurar? A USP. Então ela tem uma cara externa muito positiva. Então foi um grupo daqui da USP, eu trabalhei nesse grupo, que montamos o Museu da Língua Portuguesa. Então, eles têm essa informação de que lá tem gente que sabe, não é? E que vai conseguir dar conta desses recados. É provável que a faculdade devesse se expor mais, sair dos muros, é o que você mesmo disse, né? Sair dos muros e ser um pouco mais corajosa, né? Ser um pouco mais corajosa de levar tapa, dar tapa. Essa é a vida, não é? Então eu penso, tem muita gente boa, mas que está... É uma cultura acadêmica, não se exponha que vão te puxar o tapete. Essa é a ideia que tem aqui. As pessoas têm um medo, eu noto isso, tem um temor, e eu não sei bem do quê. Eles me diziam, não, mas você fica falando tudo isso, mas você não está sabendo como é que é aqui. Talvez não estivesse mesmo. Aqui você precisa tomar cuidado. Eu falei, mas como é que tira o tapete? Te manda embora? Corta o teu emprego? Não dá mais o salário? É isso? Ah, porque a gente não é efetivo, então vamos fazer concurso de efetivação. Efetivou todo mundo. Bom, e agora? Agora você não tem mais medo de ser mandado embora, né? De onde vão tirar o medo agora? Mas tem qualquer coisa que eu não sei analisar direito. Mas eu, se fosse diretor da filosofia, eu convocaria um congresso interno só para isso.